É a revolução silenciosa. Para a gente pregar, a gente não precisa de pregar subindo na cadeira, numa mesa, ficar pregando, falando de Jesus, às vezes até piega, às vezes até chato. Mas na hora que os seus colegas fazem uma coisa errada, você não faz. Meus colegas da faculdade, eles iam conosco, nós estávamos juntos na hora que tinha aperto, eles iam conversar conosco. Eles corriam na gente, eles tinham referência dentro da faculdade. E até hoje, quando a gente se encontra, eu tenho uma amiga minha, ficou viúva recentemente, aqui é colar quando ela está na deprê dela, da falta do marido, ela liga. Me chama, agora é fácil, Facebook, WhatsApp, não paga, né? Tem os benefícios também dessas coisas de comunicação. Você não fica escravo dela, mas você usa quando precisa. Então você cria comunicação, você pode ser presente até hoje. Por quê? Eu sou formado há 25 anos. Lá, 25 anos atrás, quando eu era estudante de vocês, eu fui referência na vida dela e de tantos outros. De tantos outros. Então, Deus te escolhe para isso. Tem um versículo da Bíblia que fala assim: cumpri a vossa tarefa antes que o tempo passe. Eclesiastes 52, 38. Assim. O último versículo do livro do Eclesiastes. É a última linha do Eclesiastes. Aí, cumprir a vossa tarefa antes que o tempo passe. Qual que é o tempo de evangelizar a universidade de vocês? 4 anos. O tempo que você está na universidade. Se você ficar 2 meses ainda, te resta 2 meses, você tem mais 2 meses para evangelizar a universidade. Se você for ficar mais 2 anos, você tem mais 2 anos. Se for ficar mais 4 anos, se é calor, alguém falou que é calor na nutrição, né? Aí você tem mais 5 anos, 4, 3, 2 anos. Não importa. Esse é o tempo da graça para você. É o tempo para você ser um instrumento de Deus para evangelizar a universidade. Agora, para evangelizar a universidade, você tem que ter um pensamento. Vocês conhecem a palavra do sonho? Atos 5, 28? A sequência é um pouquinho antes do salmo que eu peguei hoje para ler com vocês. Eclesiastes 51, 38. Cumpri vossa tarefa antes que o tempo passe, e no devido tempo ele vos dará a recompensa. Cumprir vossa tarefa. Deus o chama a ser um instrumento de evangelização. No texto que a gente fala do sonho, que está em Atos 5, do versículo 26 seguintes, que é um pouquinho antes da palavra que eu refleti hoje, diz assim, olha. Foi então o comandante do templo com os seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: olha que bonito, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Não obstante isto, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Então, o sonho das universidades renovadas é essa palavra. Não obstante, ao contrário de todas as grandes perseguições, ao contrário de todas as determinações da lei da época, vocês estão enchendo Jerusalém da vossa doutrina. Como é que surgiu o sonho das universidades renovadas? Eu era estudante, no meu alojamento tinha um quadro na parede com uma foto de Jerusalém. Aquela foto tradicional, feita do Monte das Oliveiras, que mostra o templo, a mesquita com aquela cúpula toda dourada. E aí, eu estava lendo essa palavra aqui e olhando para aquele quarto. E de repente, eu me vi sendo como se eu estivesse sendo atraído. É uma imaginação, uma visão. Onde eu andava pela cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, e imaginando como seria Jerusalém cheia da doutrina de Jesus. Como é que era a vida dos cristãos cheia da doutrina de Jesus. Isso foi lá pelos idos do final da década de 80, anos 90. Depois eu fui em Israel algumas vezes, é muito diferente do que eu vi. Mas aquela visualização, aquela visão, aquele sonho, aquele passeio, aquela imagem de estar andando em Jerusalém e imaginando Jerusalém cheia da doutrina de Jesus, me trouxe de volta, de repente, como se tivesse um corte. Eu comecei a imaginar como é que seria a minha universidade federal, cheia da doutrina de Jesus. Como é que eram os meus colegas, estudantes,
Como é que seria a vida daqueles estudantes? Como é que seriam os professores se eles fossem batizados no Espírito? Como é que seriam aqueles estudantes se eles fossem batizados no Espírito? O professor, já pensou um professor antes de começar a aula? Gente, eu sei que vocês têm dificuldade em cálculo. Eu sei que vocês têm aquelas disciplinas que dão alto índice de reprovação na universidade. Você imagina aquele professor que é mais enrolado para dar aula, falando, vamos pedir ajuda do Espírito Santo, começar a aula em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vinho de Espírito Santo, o professor vai e reza com você quando você está com dificuldade, antes de cobrar de você. Eu comecei a imaginar como é que era a universidade daquele jeito. E a partir dessa experiência religiosa, nós começamos a trabalhar para que a universidade de Viçosa ficasse cheia da doutrina de Jesus. Aí nós começamos a organizar experiência de oração para universitários, encontro para universitários, encontro para professores. Nós éramos um pequeno grupo e o pau morreu, sem medo, e ninguém ficou prejudicado por isso não. Os melhores alunos, muitas vezes, da universidade eram os da renovação, eram do GOL, do grupo de oração. Naquele tempo não tinha GOL, era um grupo de oração. Tem um grupo de oração dentro da universidade que funciona às segundas-feiras, das 7 da noite às 9 da noite, já tem quase 40 anos. Dentro da capela da universidade, lá na Universidade Federal tem uma capela, tem um padre celebrando missa todo dia. Todo dia os estudantes se reúnem para rezar o texto, tem uns 300 estudantes, todo dia reúnem para rezar o texto. Tem grupo de oração para tudo quanto é lá, tem grupo de estudo bíblico, todo dia tem uma sala do pavilhão de aulas que tem estudo bíblico, todo dia. Já tem há 30 anos, 40 anos na universidade. Aí, as pessoas têm oportunidade, então se eu tenho 5 mil alunos na universidade, 2 mil, 3 mil alunos desses já foram batizados de Espírito, 5 mil. Aí, a gente entendia que é uma universidade no meu tempo agrária. Hoje não, hoje tem medicina, tem direito, mas no meu tempo, Viçosa, era uma universidade forte em agronomia, forte em engenharia agrícola, forte em veterinária, forte em zootecnia, engenharia de alimentos, ciência de alimentos, tecnologia de leite, da área do campo. E a gente entendia que lá tinha estudantes da América Latina toda, do Brasil inteiro, porque a Universidade de Viçosa é tradicional. A maioria dos professores que dão aula nas grandes universidades do Brasil fizeram mestrado, doutorado em Viçosa, são formados em Viçosa. Era referência, ainda é referência. Ainda é referência. Aí nós entendíamos que então a pessoa sai daquilo lá, vai para lá para estudar, para se capacitar, aí começa a encontrar o grupo de oração. O grupo de oração é batizado no Espírito, entrega sua vida para Jesus e volta para cá para trabalhar aqui, e aí ele vira um secretário de agricultura, ele vira um homem público, vira um homem, ele é uma autoridade, então ele pode mudar a vida das pessoas a partir do exercício da profissão dele à luz da fé.